Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esta é a primeira porção de Efésios, sendo que é separada, o versículo 1 e o versículo 2 é aqui o prefácio, a saudação. Então Paulo começa efetivamente a tratar do tema desta epístola a partir do versículo 3 em diante. Interessante que nós, observando a partir do versículo 3, Paulo fala acerca que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o mistério, ou seja, Paulo nessa epístola, ele fala que Deus tem um propósito eterno a cumprir, ele tem um plano a realizar, e este plano, este propósito que Deus definiu no seu coração antes de haver tempo, era um mistério até então. Ou seja, Deus firmou um propósito na eternidade passada, foi o que nós chamamos de um mistério que foi firmado na eternidade passada. Esse mistério permaneceu oculto durante toda a era, desde o primeiro homem, Adão, até a era apostólica. Ou seja, antes dos apóstolos, segundo Paulo, falamos disso com bastante detalhe na semana passada, nenhum homem sabia acerca deste mistério. Então pensem vocês que Moisés, Salomão, Davi, que seja Jeremias, Ezequiel, Daniel, nenhum dos profetas, nenhum homem do Antigo Testamento teve a compreensão do mistério. Ou seja, a vontade de Deus estava selada, a vontade estava oculta, E então é com os apóstolos e a partir do ministério apostólico, sobretudo do apóstolo Paulo, que esse mistério começa a ser desvendado. Então toda essa epístola vai falar muito acerca deste mistério, é a revelação do mistério de Deus. Lembrando que esse mistério diz respeito à economia de Deus, ou seja, diz respeito ao propósito de Deus. Então é importante que quando nós lemos as Escrituras, que nós, ao nos aproximarmos para ler e compreender o que ela quer nos ensinar, nós tenhamos em mente sempre esse princípio, que todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus para o homem. Então Deus cria o homem com um propósito. O homem não é criado sem propósito algum. O homem não é criado para que cada um dos homens tenha, ou para que Deus tenha um propósito específico para cada homem, diferentemente. Não, Deus tem um propósito singular.
esse propósito que é firmado na pessoa de Cristo,